Glória a Jesus. Livro de Jó, capítulo de número 1, para a glória de Deus. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de Sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos, abençoaste os seus gados, que se tem aumentado na terra. Só até aí. Pode sentar. Amados, o livro de Jó foi escrito por Moisés, quando Moisés estava na casa de Jetro, seu sogro. O primeiro livro escrito biblicamente, na cronologia bíblica, é o livro de Jó, tido como livro poético, assim como Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares são tidos na galeria de livros poéticos, livros a qual adora ao Senhor. O livro de Jó, ele tem algumas coisas muito interessantes. Primeiramente é ver um homem passar o que ele passou. E a gente muitas das vezes usa o livro de Jó para dizer: quero ter a fé igual a de Jó. Eu não quero não. Eu quero ter a fé que eu tenho e passar aquilo que eu suporto na presença de Deus. A gente tem Jó como paciente. Será que Jó foi paciente mesmo? Será que Jó foi tão paciente para aguentar tudo que passou? Ou havia alguém que confiava tanto em Jó, que deixou Jó passar pelo que ele passou, mas não deixou Jó fracassar em nenhum momento da tua história? O livro de Jó é um livro onde nós vemos um homem com grande cuidado das coisas de Deus, com a sua família. Jó é tão cuidadoso que ele ensina os seus 10 filhos a levantar altares, a colocar oferta a Deus, e Jó levanta na madrugada para refazer o que os seus filhos já fizeram. Jó teme tanto a Deus, que Jó não é somente conhecido na terra, Jó é falado no céu. Não adianta ser só conhecido na terra, alguém tem que te conhecer no céu. Ser conhecido na terra é ter tapa nas costas, mas enfrentar traições e decepções. Ser conhecido no céu é viver o que ninguém viveu e ver o que ninguém viu. Jó é um homem que está nessa posição. Jó é um homem muito próspero, de muitos funcionários, é um homem que tem tudo aparentemente. Tem 10 filhos, 7 filhos homens, 3 filhas mulheres. Ele tem 500 juntas de boi, 500 juntas de jumenta, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e é um homem que adora ao Senhor. Não é o que ele tem que faz adorar. A adoração que ele tem, adora se ele tem ou não tem, ele está adorando ao Senhor. A qualidade de Jó é mencionada no capítulo de número 1, que é um homem reto, um homem temente, um homem de Deus. E a Bíblia vai dizer que está tudo bem. Diga para o seu irmão, a Bíblia vai dizer que está tudo bem. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 juntas de jumentas, 10 filhos, 7 filhos homens, 3 filhas mulheres, todos eles adoram ao Senhor, está tudo bem. Mas a Bíblia diz que no terceiro céu vai ter uma reunião. O próprio Deus vai chamar os anjos, e no meio dessa reunião vai subir um que foi derrubado do céu por nome de Satanás. É tão interessante nós vemos esse texto que os anjos não percebem que Satanás chegou na reunião.
É Deus que vai revelar ele no meio da reunião e vai dizer: da onde tu vens? Ele diz: eu vim de rodear a terra. Deus vai falar, e eu acho isso interessante. Deus pergunta para eles, missionário: da onde tu vem? Ele diz: eu vim de rodear a terra. Aí Deus, num diálogo com o inimigo, diz: observaste o meu servo Jó, homem reto, temente, íntegro, e me adora? Satanás vai responder e dizer: só te adora porque o Senhor o cercou de todas as coisas. O interessante é nós prestarmos atenção em algumas coisas que está acontecendo. Primeiramente, nessa reunião, Deus primeiro revela o inimigo aonde ele está. Segundo, Deus mostra quem é servo. Vou de novo para você entender. Deus revela onde o inimigo está e mostra quem é servo, quem adora e quem glorifica o nome do Senhor. Se eu fosse profetizar, eu profetizaria desta maneira: a reunião tem alguém que não foi convidado, mas Deus faz questão de mostrar quem é servo, quem é adorador. Deus não está preocupado com a presença do inimigo. Deus enche a boca para falar de alguém que adora, de alguém que é reto, de alguém que é íntegro na presença de Deus. Quem sabe você não entendeu, eu vou melhorar. Deus olha e diz: veja, tu viu o meu servo. A referência de ter 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 juntas de jumenta, ter 7 filhos homens, 3 filhas mulheres, não é disso que Deus estava falando. Deus estava falando daquilo que estava dentro de Jó, não aquilo que cercava Jó. Deus está falando com a igreja: eu te contemplo por aquilo que está dentro de você, não por aquilo que está te cercando, porque Deus sabe que pode tirar o ouro, eu levanto a mão e adoro. Deus sabe que pode tirar os bens, que eu levanto a mão e adoro. Nessa noite o Senhor tem algo para alguém aqui, para dizer para ti: não é o que te tiraram, é o que permanece em ti, é o que permanece em ti. Pode ter te tirado os bens materiais, mas nunca vão conseguir tirar a promessa. A promessa está encravada no coração. Até vontade de parar eu tenho, mas quando a promessa vem, eu continuo andando. Chacoalha o teu irmão da direita, o teu irmão da esquerda, e diga para ele: ninguém consegue tirar o que está cravado em nós. Deus está falando de quem adora, o inimigo está falando de quem tem posse. Você entendeu isso? Porque Deus não fala de 7 ou 1.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 juntas de jumentos. Ele não fala. Ele fala: viste o meu? Aleluia. Porque tudo que Deus te deu para Ele é nada, mas você é alguém que Deus investiu algo. Vou de novo. Não é os bens que Ele te cercou, vem um servo. O que é servo? Servo é obediente. Servo obedece o dono. Se põe algo na mesa, ele tem de comer. Se não põe, ele continua sendo servo. Sabe por quê? O que te corrompia nessa noite cai por terra. Tu é servo, rapaz. Tu é servo, irmã. Você não é alguém que traz um trocadilho com Deus, não. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus.
pela porta que ele abre, é por ele. Ser servo não é os bens que ele traz, é por ele. Porque servo sabe que se perder o dono da glória, nada é capaz de superar a presença dele. Por isso que nós temos um pensamento errôneo da igreja. Me dá que eu faço. Abre a porta que eu começo a fazer. Servo não. Servo, a porta está fechada, ele é servo. Quem sabe você está na pior história da tua vida, mas você tem se mantido como servo. Até vontade de Deus de parar, até vontade de Deus de largar tudo. Mas o que encravou na nossa alma nos faz caminhar de novo. De novo. Deus diz para o inimigo da nossa alma: viu, meu servo? Aí o inimigo vem dizendo: tu deu para ele tudo. Deus estava falando, ele é servo. O diabo estava falando, ele só te adora porque tu cercaste ele de grandes coisas. Eu vou bem quieto, bem devagar. Será mesmo que Deus está interessado em te dar um carro zero? Vou mexer com você agora. Será que Deus está interessado em te dar uma casa? Ou Ele está interessado que você e eu sejamos? Casa não corrompe servo. Carro não corrompe servo. Será que tu é servo mesmo? Ou precisa ouvir uma palavra nessa noite? Não é pela casa, não é pelo carro, mas é pelo Filho na cruz do Calvário. Morreu por mim e por você. Deixa eu ver se tem servo aqui. E já não está sabendo de nada. E lá no céu estão dizendo: tu viu meu servo? Que me adora. Não por aquilo que eu dei. Ele é servo. Por isso que na caminhada do Evangelho você vai perder algumas coisas. Por isso que na caminhada do Evangelho você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Porque o inimigo tem certeza que se tirar alguma coisa de você, você desvia, você nunca mais volta para a igreja. Aí começa a quebrar tudo dentro de casa. E quebra a máquina, e quebra tudo, e vai quebrando tudo. O carro quebra, tudo vai parando, tudo vai dando errado. Aí chega no culto de quinta-feira, 19h30, você nem queria vir, daqui a pouco você entra de cabeça baixa. Aí o primeiro louvor você canta ele meio assim, um segundo já está entrando. Aí quando vem a palavra tu diz: a paz pode quebrar tudo. Eu quero ver quebrar promessa. Eu quero ver quebrar a palavra no meio. É Deus falando com alguém: ei, fique em paz. O que eu faço hoje você não entende, mas o que eu vou revelar amanhã tu vai entender tudo. Adora porque tem. Deus confia tanto em nós, tanto, que Ele diz assim: vai lá e tira tudo. Irmão, isso não dá para escolher. É Deus quem sabe a hora de tirar alguma coisa de nós. Nós não vamos abrir mão, irmão. Você não vai aqui é tiro, porrada e bomba. Se parecer aqui, o couro come. Aí Deus fala assim: vai lá. Olha o detalhe: tira, mas nele não toca. Nele não. J bem.
Aí vem mensageiros. Os 10 filhos morreu. 500 juntas de boi, se foi. 7.000 ovelhas, se foi. E Jó está lá. E Jó está onde? Jó está onde? Jó está onde? Fala alto, Jó está onde? Lá onde? Vem tudo. É um atrás do outro. Acabando um de falar, o outro fala. Acabando um de falar, o outro fala. Versículo 9. Porventura. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Ou na sua Bíblia vai estar debalde. A tradução dessa palavra é coisas vão. Isso daqui é para você aprender algo hoje. Para mim aprender algo hoje. Até o diabo fala que as coisas materiais são vãs. Eu não estou pregando para matar sonho. Eu não estou pregando para rasgar projeto de ninguém. Eu estou pregando para dizer: se for você o sonho, Deus não realiza o sonho, mas você Ele quer. Se for para te perder, Ele fecha a porta. Se for para você desviar, Ele rasga o papel. Porque Ele prefere um servo na presença do que uma alma se perdendo nesse mundo aí fora. É Deus respondendo para alguém: não deu certo, porque não foi nem o diabo, sou eu, porque o que ia te corromper, eu quebrei o laço, cortei a lança, queimei os carros no fogo. Eu prefiro você sem nada me adorando, do que as coisas vão te afastando de mim, diz o Senhor para alguém na noite de hoje. Ele não te adora, Ele só te adora por causa disso. Corre lá para o 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam, bebiam vinha aí alegria, comiam, bebiam e se alegrava na casa do seu irmão, o primogênito, o primeiro. Que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavraram e a jumenta pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei, trazei-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e se alegrando em casa do irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da lei do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei, trazei-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu, raspou a sua e lançou o seu rosto em terra. Se é eu e você, estava murmurando. Se sou eu, já estava murmurando. Mas quem é servo
engole o choro, enxuga a lágrima do rosto, porque não é sobre os bens dados, é sobre a permanência de servir um Deus fiel na terra. Chacoalhe o teu irmão e diga para ele: Deus quer servos e serva. Deus não quer trocadilho de interesses. Ele quer servo e serva que adora em espírito e em verdade. Jó entra na UTI agora. Vou pregar o tema. Se você vai na UTI, você não entra com a roupa que você está. Você tem que tirar a roupa e tem que vestir aquela outra roupa. Jó agora está tendo diagnóstico. O seu caso, Jó, é sério. Vou ter que te internar. Capítulo 2, põe para mim. Versículo de número 9. Houve a segunda reunião no céu. Parece a mesma coisa do capítulo 1. Deus vai dizer: tu viu Jó? Mesma coisa para o diabo, mesmo diálogo. Agora o inimigo fala assim: deixa eu tocar na carne dele, na pele dele. E Deus fala assim: pode tocar, só não toca na alma do meu filho. Jó tem um diagnóstico agora. Então essa mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Por isso que todo processo de UTI não tem cama de casal. A mulher dele larga a mão de Jó e Jó entra a UTI. Não entra os dois. Põe o verso 10. Entra só um. Antes dele entrar a UTI, porém ele disse: como falas como qualquer doida, fala tu, receberemos o bem de Deus e não receberia o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Jó agora entra na unidade intensiva de tratamento. Porque até então era os bens material. Agora Jó é cometido de toda enfermidade da pele, ao ponto de sobrar para ele um caco de telha. Tem coisas na minha e na tua vida, como casal, ou como alguém que você ama, você vai ver ele entrando na UTI, e você tem que ficar do lado de fora. Você não vai passar o que ele passa. Você não entrará onde ele entra ou ela entrará. É Deus falando com a igreja: deixa eu tratar. Tira a mão, porque lá não tem lugar para você. Ele entra, ela entra. Agora eu vou tratar, vou fazer da minha maneira, porque na UTI é 15 minutos para você entrar e falar, mas você tem que sair. Ele tem 23 horas e 45 minutos para ser tratado por Deus. É Deus trazendo nessa mensagem para alguém: eu vou ter com alguém, eu vou levar alguém para um tratamento intensivo. Chegue você até a porta, fica na porta e deixa eu tratar com ele e com ela. Olha para o seu irmão, olha bem para ele e diz: está pronto para ir visitar? Está pronto para ir visitar? E da forma
espiritual a gente só pode visitar de uma maneira. Qual, pastor? Dobrando o joelho e orando, dizendo: Deus, faça o teu querer e a tua vontade, porque o princípio do Pai Nosso não é pedir, é dizer: seja feita a tua vontade. Jó está entrando para a UTI. É tão intensivo o tratamento que a mulher dele não se fala mais, nem o nome tem, porque Deus quer tratar com Jó. Se fosse para tratar com a mulher, ele dava um nome. Só a única coisa que a Bíblia diz é que ela era mulher de Jó. Alguns comentaristas vão dizer que era lá da Arábia. Só isso. Quando ele rasga a veste no capítulo 1, ele está internado. Capítulo 2 vai piorar. Ele vai para a UTI. E 3 amigos vão visitar ele. Ele faz Bildade, Zofar e Eliú. Eles entram para visitar Jó. Sabe o que eles estão perguntando para Jó? Jó, qual é o erro? Qual é o erro? Porque quando o médico entra na UTI, ele sai, ele vai dar um parecer. Ele vai dizer assim: estamos com tal linha de medicação. Se ele responder a medicação tal, daqui a alguns dias ele sai. Mas por enquanto ele vai ficar aqui, porque aqui ele está em observação. Enquanto a medicação está sendo dada, não há reação. Eles vão trocando a medicação até acertar a qual vai fazer efeito. Você já trouxe para a igreja? Você já convidou para vir para a igreja? Quantas vezes você veio e deixou em casa? Quantas vezes você está na porta da UTI dizendo: até quando? Só que Deus tem uma palavra para você: o médico está passando aqui. Não, eu vou de novo, por glória ser melhor. O médico está passando aqui. E a notícia do médico é: o remédio que eu dei está fazendo efeito. Daqui por esses dias vem uma notícia para alguém que tem orado para alguém que está longe, que está passando algo difícil, está no vício da droga, está no vício do mundo, e a novidade do médico é: acertamos o remédio, logo ele sai daqui. Você não pode entrar. Você não pode pôr a sua cama do lado. Você não pode ficar lá dentro. Quando se interna, tem uma poltrona para você. Mas na UTI não tem cama de casal. Não tem cama para o pai e para a mãe. Não tem cama para o irmão e para o outro irmão. O que Deus está falando com a comunhão com Deus é: deixa eu tratar. Estreitou. E a porta da UTI só vê medicação entrando, medicação saindo. O médico sai e diz: o quadro é o mesmo. Quanto mais você ora, o médico diz: o quadro é o mesmo. Você espera esse ano, o ano passou e o médico diz: o quadro é o mesmo. Mas nós estamos trabalhando para encontrar uma medicação que vai fazer efeito. É o médico dizendo: não desistir. Tem vezes que a gente não lembra de orar, mas o médico dos médicos diz: eu não estou desistindo do caso. A qualquer hora eu trago a notícia certa.
Mas por enquanto, daquela porta para dentro, tu não entra. Tu não pode fazer nada, já saiu da tua mão. É Deus falando aqui para alguém: esta enfermidade não é para a morte, é para que a glória do Senhor se manifeste. Jó vai lá para dentro, pede a morte. Ele não quer, amaldiçoou o dia que ele nasceu. Só no 38, coloca para mim, Deus vai começar a dar alta para Jó. Ó Senhor, me responda, não me repreendas na tua ira, não me castigue no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades transpassaram a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. Enquanto o homem não reconhece, não tem alta. Enquanto o homem acha que pode fazer e sair de qualquer vício, de sair de qualquer lugar sem a ajuda de Deus, você vai se encontrar como Jó. Você não para de beber porque você quer, você não para de usar droga na hora que você quer. Eu tenho muito para falar disso. Eu, quando usava droga, dizia: eu não sou nóia, eu trabalho. Daqui a pouco todo o meu trabalho, todo o dinheiro do meu trabalho estava indo lá. Sabe o que Deus está falando aqui para alguém? Ei, se toca. Você sozinho não para. Você sozinho já prometeu, já fez promessa, já falou que ia parar. Aonde tu tá, filho, eu sei. Eu não vim te condenar, mas eu vim falar: eu te ajudarei. Sozinho não consegue, sozinho não pode, sozinho não dá, mas com Ele nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Não dá para sair sozinho de nada. Não dá para sair da fornicação sozinho. Não dá para sair das coisas erradas sozinho. Você vai esperar Deus te levar para a UTI? A tua mãe não vai entrar lá. O teu pai não vai entrar para ficar com você. Só há uma cama. E nessa cama pode estar escrito o teu nome e o meu. É Deus falando com a igreja. Eu sei dos pecados da minha igreja, mas não condeno os pecadores dela. Eu aborreço, odeio o pecado, mas amo o pecador. Você sozinho não sai. Você sozinho não consegue. Você vai ter uma mãe que ora, mas deitado na cama é você que entrou à UTI. Eu vou mais forte. Você já está doente há muito tempo e não consegue. Não é Deus que não tenta, é você que não reage. E vai levando a vida assim. Põe o 39. E disse: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a minha língua. Guardarei a minha boca com freio, enquanto o ímpio estiver em mim. Põe o 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. 2. Tirou-me de um lago. Da onde? Esse lago aqui, pastores, tem a tradução de lugar escorregadio. A pessoa tenta levantar, escorrega e cai de novo. Não consegue sair sozinho se não tiver um apoio. Até consegue ficar de pé, mas quando vai andar, cai de novo.
Chacoalha o teu irmão, fala assim para ele: até quando? Fala para ele: tem um Deus que não escorrega. Tem um Deus que te ama, quer te dar alta hoje, quer te tirar disso hoje, quer fazer coisa nova hoje sobre a tua vida, e você fica aí pensando: eu paro a hora que eu quero, a hora que eu quiser eu paro. Não para, só paramos por causa dele. Não dá para andar sem ele. Põe Jó 40 para mim. Respondeu mais o Senhor a Jó dizendo: porventura contender contra o Todo-Poderoso e sabedoria? Quem repreende assim a Deus, responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor dizendo: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão põe a boca. Chega de desculpa. Chega de querer sempre ter um amanhã para resolver o que você tem para resolver hoje. Chega de errar e pedir perdão. Faz as coisas erradas e amanhã vem com aquela cara. E Jó disse: eu colocarei a mão na minha boca. Sabe o que Deus estava falando nesse diálogo com Jó? Quantas vezes ele me prometeu? Quantas vezes você falou? A oração do ano passado, dia 31, você está vivendo pelo menos 10% dela? A oração que você mesmo fez, falando que esse ano seria diferente. Estamos nos mês 4. O que mudou? Porque primeiro muda posicionamento, muda você, para depois Deus te dar. O pastor está escrito na Bíblia: tudo pedindo de oração, crendo, recebereis. Aí, mas se eu tiver em vós e vós em mim, pode pedir o que quiser. Você está vivendo mesmo a oração que você fez? Porque foi uma oração de expectativa. Ano novo, esse ano. E Deus está dizendo: eu ouvi tudo. Deus está pronto, irmão. Cadê o posicionamento? Cadê a direção que você falou? Cadê? E a gente fica transferindo por causa do outro, por causa de fulano, por causa disso, por causa daquilo. E Deus está dizendo: a cama na UTI só tem um nome, hein? Olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele, o clima está tenso. Diga: perdão, glória aí. Faz assim com a mão, benção. Eu vejo uma espada de justiça. E Deus falava assim para ti: fique em paz, porque eu abro caminho no deserto. Eu tiro a confusão, eu tiro as palavras, eu mudo a sentença e diz assim para ela: o meu nome será glorificado. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, mas Deus mostra para mim essa espada de justiça. E dizendo assim para ti: chega de brincar com sentimento, chega de brincar contigo, porque eu, Senhor, estou tomando tudo. Estou entrando na frente, estou quebrando os embaraços. E assim diz o Senhor: me louva como louvava, pregue como pregava, porque o abatimento não pode parar a minha serva de caminhar na minha presença. Eu não sei se tu louvava, se tu pregava, para mim não me interessa. Para mim só interessa uma coisa: Deus não te quer sentada, Deus te quer caminhando e adorando e fazendo. Põe a outra mão aqui, porque foi
foi tirado, ele, Deus, vai colocar em dobro. É desde a vida espiritual até a vida financeira. Haverá um reboliço e o nome de Deus será glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vejo como tirar uma chave e Deus devolve a chave e manda te dizer: fique em paz, eu vou trazer a notícia, eu sou o teu advogado, diz o Senhor dos Exércitos. A igreja da glória. Escuta. A UTI é para alguém que está quase morto. Qual é o sinal de que está vivo? Ao barulho dos aparelhos. A enfermeira entra, mede a pressão, olha os aparelhos e anota se está reagindo ou não. O médico só passa, olha o relatório. O que será que estão escrevendo de nós? O que será que estão escrevendo de nós? Estamos reagindo? Ou continuamos na mesma, até pior? Porque só estamos vivos por causa do aparelho. Que aparelho é esse? Jesus. Você passou pelo vale da sombra da morte. Só que o relatório, qual o relatório que chegou na mão do médico hoje? O que ele está lendo? Pastor Ivan recebeu a medicação. O estado dele no dia de ontem era esse. E hoje, pela medicação da palavra, o que foi injetado nele, a única medicação que o crente tem está lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Coloca aí para mim. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A enfermeira entrou na UTI com uma seringa chamada Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, penetra mais do que uma espada de dois gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, é apta para decidir pensamentos e intenção. Receba a palavra, a reação dessa palavra é mudança de vida, mudança de ambiente, mudança de lugares, mudança de hábitos. Qual é a medicação? Palavra. Vai até a divisão, chega ao extremo. Pastor, quando eu sei que está fazendo efeito na minha vida, quando você para de frequentar alguns lugares que você cai, de ver o que você cai, de fazer o que te leva a cair. Diga para o seu irmão: eu quero sair da UTI. Chacoalha ele aí, porque o glória acabou, ninguém quer dar glória. Eu gosto assim, deixar a igreja pensativa. É a palavra entrando. Daqui a pouco tem um vivo saindo da UTI, dando glória, dando aleluia. Coloca para mim aí, louvado seja Deus, o livro de Isaías, capítulo de número 38. Olha o que está escrito no versículo número 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías
Isaías, filho de Amós, ele disse: assim diz o Senhor. Ali estava um profeta que encontra um rei que estava doente para a morte. Ele vai liberar uma palavra. Põe o verso de número 2. Põe o verso de número 2. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor. Isaías está descendo as escadas do palácio, já liberou a medicação, já liberou a palavra. Isaías está indo embora. Quando chega na portaria, o médico dos médicos manda Isaías voltar. Volta lá, porque o remédio já fez efeito. Diga para ele que ele não morre, que ele não morre, que ele não morre. Sabe por quê? Uma palavra liberada é vida. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: quer continuar morto ou quer continuar vivo? O morto anda como quer, o vivo anda pela palavra. Palavra, não pode, não pode. Vou dar um jeitinho aqui, Deus perdoa. Pecado premeditado é pior do que pecado do dia a dia. Porque você está pecando consciente. Você sabia disso? Que o pecado consciente é pior? Quando você peca em ignorante na palavra, Deus te tem como ignorante. Ele vai te ensinar. Mas você sabe continuar pecando. Por isso que não dá certo nada. Porque tudo você acha que amanhã Deus vai te perdoar. Acabou, glória? Quer continuar doente para morrer? Ou quer ser igual a Ezequias? Volta o verso 1. Filho de Amós lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em... Porque se continuar assim vai morrer. Quer andar do jeito que quer, quer fazer o que quer. Vou soltar uma bombinha aqui, não me pergunte depois. Escutei isso na aula ontem, o Fernando estava lá, estuda comigo. A tribo de Judá não poderia visitar outra tribo. Uma não podia visitar a outra. Pergunta por quê? É o que acontece na igreja hoje. Porque lá faz assim, faça aqui também. Vem pra cá, vem. Vem com a ideia da tribo de Benjamim pra cá pra tu ver. Vem pra cá, aleluia, aleluia. Faz isso, pastor. Não é querendo ser mais do que ninguém não, mas são 17 anos. Quem tem que mudar aqui, se tiver que mudar, é Jesus. Eu sou apenas um servo. Porque tem que colocar anjo ali, anjo aqui, vai colocar na tua casa. Tem que fazer o treinamento espiritual. Vou passar minha unção para você. Acredita nisso, acredita. A unção que está sobre mim vai sobre você. O Senhor deu dons à igreja. Ele não deu, Ele emprestou. O dom é dele. Você não usa quando quer, quando Ele quer. Eu vou orar, o fogo vai cair, não vai cair nada. Pega esses papelzinhos de conferência aí, pode trazer o coxo. Deus agora está sendo manipulado a fazer as coisas. Pode trazer. Leva mesmo, vai sair de lá envergonhado. Deus prepara situações para usar os servos dele na terra. João capítulo 11, para me encerrar. Vai, Bruno. Estava, porém,
enfermo quem? É Lázaro. Ele estava enfermo. De Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido os pés do Senhor com gente, ele tinha enxugado com os pés e os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava indo para a UTI. Mandaram depois suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas, vai fazer uma visita, ele está doente. Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por ela. Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando viu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. A situação de Lázaro vai estreitar. Ele vai passar da UTI para o caixão. Nem no caixão tem lugar para 2. Eu já fui no velório. Quando foi enterrar, a irmã falou assim: me leva junto. Ela escorregou, ela falou: meu Deus, me socorre. Eu vi isso, fazendo o maior escândalo. Irmão, luto é luto. Amém? Pode escândalo, pode chorar, pode gritar, luto é luto. Mas ela falou assim: me leva junto. Ela escorregou. Ela falou: pelo amor de Deus, me ajuda, sai daqui. Porque tanto na UTI como no caixão só tem um lugar. Lázaro passou a fase da UTI. Ele vai morrer. Foi 8. E disseram os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam predejá-lo para tomá-lo. Vai. Jesus respondeu: a 12 horas do dia, se ninguém andar de dia, não tropeçar, porque vê a luz deste mundo. Andar de dia, de noite, tropeça. Vai. Assim falou depois disso e disse: Lázaro, o nosso amigo, o dorme ali, é morto. Despertaram, mas vou despertá-lo do sono. Porque para Jesus não tem morte, tem vida. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dormes, estará salvo. Ele estava falando da salvação. Mas Jesus dizia isso na sua morte. E eles, porém, cuidavam que falava o repouso do sono. Eles estavam falando já de outra coisa, que não dá para entrar. Pois Jesus lhe disse claramente: Lázaro está morto. E fogo por amor de vós, de que de lá não estivesse, para que diteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Didinho, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Olha só. Só Jesus entende de morte, nós não entendemos nada. Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse-lhe, pois, Marta a Jesus: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederás, tu concederás. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a... quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá. Crês tu isto?
E disse ele: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá, e chama-te. Ele, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estava ele em casa e consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saía, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali? Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e turbou-se. E disse: aonde o pusesse? E disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chora pelos mortos. Me entenda, não é espiritismo, não é catolicismo. Os mortos que Jesus está falando nesse texto é de alguém que ele ama. Jesus te ama. Será que ele ora para você, chora ou libera uma palavra? Quando ele olha para você, o que ele vai ver? Alguém morto ou alguém que está vivo? Porque deixamos de fazer, deixamos de seguir, pelo um erro, por alguma decepção. Mas Jesus está indo falar com o morto. E antes dele falar com o morto, ele chora. Isso é sentimento. Jesus te conhece. Por mais que nós abandonamos ele, ele permanece um sentimento por nós. 36. E disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Ele podia te livrar da UTI, te livrar de diversas coisas. Só que a natureza do homem e da mulher, se ele está bem, ele pede perdão e vai fazer tudo de novo a mesma coisa. Mas quando isola o homem, quando isola a mulher, ali há um particular sincero e verdadeiro. Porque se você parar numa UTI, tudo que falar para você de Jesus, você aceita. Sim ou não? Se põe no lugar de um doente, de uma doença que não tem cura. Entra comigo para nós criar um pensamento e eu encerro a mensagem. Tudo que falar para você fazer, você não faz? Todo remédio que falar para você tomar, você não toma? E por que você está sadio e não decide viver uma vida sadia com Cristo? Eu não preguei para pregar essa palavra domingo. Deus falou assim: não prega hoje porque tem alguém lá para ouvir isso. Você ainda tem mão que não está torta, tem pé que não está torto, ainda está inteiro, ainda tem ouvido para ouvir, boca para falar, pé para andar, mão para dar glória. Está esperando o quê, rapaz? Está esperando o quê, irmã? Me desculpa da palavra, mas Deus está falando com alguém. Vai